Vocês já veem meu ecrã? Yes, we can. Just a second. Uh, Not sure if I'm speaking Portuguese or English right now. Yeah, but maybe it's better to second. You have to pick the other one. Yeah. Yeah, that one. Yes. Then you can do like full screen if you want. Yeah, we can see your Yes, yes. screen, Michael. Okay. Yeah, but probably when you decide to show us some code, maybe you have to make the zoom just a little bit bigger because your monitor, your screen looks very very big, right? Ok. So yeah, let's start. So if you need to adjust something, I'll let you know. Mas vamos lá. Certo. Assim tá bom, Diego? Pra todo mundo aí? Tá bom. Ok. Bom, o tema aqui dessa talk hoje são validações, e no caso nós vamos falar sobre validações na Web API, na camada de application também e no modelo de domínio, domain model. E dentro disso, os tópicos são 3 design patterns de validação, fail fast validations, na verdade são 4, né? Fail fast validations, can execute pattern em conjunto com notification pattern, tá? Eu vou demonstrar como que os dois casam bem na utilização ali, em conjunto. E também guard clauses, né, que são um conjunto de design by contracts, depois eu entro nesse ponto. Também vou tentar desmistificar um mal entendido, né, que é bastante comum sobre o uso de exceptions, né? Falar que uma vez que exceptions sejam implementadas corretamente, elas não são uma coisa ruim, pelo contrário, elas são essenciais e, na verdade, não há um outro mecanismo que cumpra o papel que as exceptions cumprem, né? Só que, claro, existe um lugar específico, existem vários lugares específicos, né? E a forma correta de implementar exceptions. E também vou falar sobre o Problem Details Format, que é um RFC, Request for Comment, né? que é um formato, uma especificação para nós formatarmos as nossas validações de erro, né, para que isso fique de uma forma consistente. Então, basicamente vamos basear em cima desse diagrama, eu deixei ele assim já simples para não poluir muito aqui, mas acho que deu um gol aí, né, Diego, porque aqui estão tocando já o... Não? Não sei. O pessoal Tomara, não tá sei. comemorando. Ah, tá, ok, não. Eu só fiz isso para testar para ver se vocês estão prestando atenção, não, brincadeira. Aqui a gente tem um fluxo, né, bastante comum para o nosso dia a dia aqui com line of business, né? Então imagine o seguinte, aqui eu tenho alguns possíveis clientes, aqui eu tenho um endpoint, aqui eu tenho a minha camada de aplicação e aqui eu tenho o meu domain model. Domain model. Então, a API, que nesse caso é uma REST, melhor. Aqui eu tenho os meus endpoints, que nesse caso são uma REST Web API. Aqui eu tenho Application Layer. E por último, Domain Model. Certo? Yeah, and it's confirmed. It's one for Brazil. We are looking to the Brazilian software as well. Sorry? Multitasking. Yeah. Aqui na camada de aplicação, aqui no meu caso eu tenho um comando, tá? Porque eu estou trabalhando com CQRS. E aí eu divido as operações entre queries e comandos, mas para os nossos fins aqui poderia ser uma application service. Nesse caso eu teria um register order application service. Tá? Em todos os casos, independente disso, o que nós temos aqui é um handler
E na prática, deixa eu ocultar isso aqui. Ah, sorry. Eu queria fazer o hide aqui. Sim. Ok, vamos lá. Again. Okay. Independente de ser um comando ou uma application service, o que eu tenho aqui é um handler que na prática seria um use case. Nesse caso seria alguma coisa do tipo as customer want to place an order, né? Nesse sentido. Só voltar aqui. Ok, aqui no caso é um aggregate mas poderia ser uma entity ou um value object, ou enfim, é um objeto de domínio. Tá? Só estou colocando todos os possíveis tipos de artefato. Vocês já vão ver, eu vou desenhar, eu vou colocar aqui os tipos de validação em cada camada. Tá? Isso aqui vai ficar muito mais simples de entender depois, porque eu vou mostrar na prática como implementar e executando na prática as validações, mas eu preciso primeiro passar a teoria aqui, né, para que fique mais claro ainda depois quando nós formos para o código. Então, recapitulando, nós temos aqui possíveis clients, um desktop, mobile, um web job, por exemplo, uma Azure Function, né? Ou um utilizador, de fato, uma pessoa, executando, consumindo um endpoint, que nesse nosso caso aqui é uma REST Web API. Esse endpoint, por sua vez, executa um comando ou uma application service, né? Que é o nosso representante do nosso caso de uso, né? E esse comando, o application service, vai interagir em cima de nesse caso aqui, em cima de um agregado, né, para criar um novo pedido. Tá? E aí entra a questão, né, aonde validar e o que validar. Não vou nem entrar no ponto da importância disso, né, porque todo mundo já sabe. E aí as validações começam a se encaixar. Tá? Primeiro, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Primeiro vou colocar aonde vai Fail Fast Validation, já vou explicar o que é, como funciona. Tá? Então aqui, na camada da Web API, nós temos Fail Fast Validations. Tá? O que são Fail Fast Validations? Tá? Como o nome diz, falhar rápido, né? E por que é bom usar Fail Fast Validations? Porque a gente já consegue filtrar aqui todo o grosso de problemas que acontecem nos nossos payloads de request. Então aqui, independente de qual cliente que esteja consumindo esse endpoint para executar a requisição, eu tenho deixa eu diminuir, eu tenho um request payload, certo? E a chance de ter problemas desse request payload é grande, né? A gente sabe. Obviamente, eu não tenho como validar tudo aqui, né? Porque imagina, no contexto da Web API, eu não tenho acesso a dados, né? Então eu consigo validar algumas coisas. Que coisas? Eu consigo validar required fields. Eu consigo validar
range, né, no max, eu consigo validar format types, né, por exemplo, mail, NIF e assim por diante. Eu consigo validar dados estáticos, né? Mas já é uma grande coisa, né? Então, tudo que eu posso validar aqui via Fail Fast Validation, depois vou mostrar como isso aqui é rápido, né? Porque não chega nem a executar, não chega nem a bater aqui no comando, né? Ele executa antes da própria ação concluir. Tudo que a gente puder validar aqui via Fail Fast Validations, a gente já filtra através de Fail Fast Validations. Então, eu diria... Essa aqui é a primeira validação que nós fazemos. Bom, aí, aqui no modelo de domínio, tá? Tô com medo de fechar de novo os desenhos aqui, tudo, espero que não. Aqui no modelo de domínio, eu vou ter o can execute pattern em conjunto com o notif, só diminuir esse zoom aqui, can execute pattern em conjunto com o notification pattern, tá? Tá. Não dá para corrigir ali, mas vocês entenderam. Can execute pattern com notification pattern. Eu vou colocar ele aqui no meu objeto aqui específico do domínio, seja ele um aggregate root, seja uma entity, seja um value object, né? Nesse caso, o order aqui é um aggregate root. Tá? Dentro dele eu implemento o can execute pattern e o notification pattern, e além disso eu implemento as guard clauses. Tá? Que nada mais são que preconditions que nós encontramos dentro de uma técnica chamada Design by Contracts. Tá? Depois eu falo sobre isso. Bom, como que funciona então a partir daqui? Imagina, eu tenho um payload aqui que tem uma série de fields. Eu validei tudo que eu podia, mas nem tudo é possível validar, né? Existem regras de negócio precisam consultar a base de dados, e aí eu preciso ter esse contexto em mãos, né? Então aqui na order eu vou ter métodos do tipo operação, né? Então imaginem que eu tenho eu vou chamar aqui de operation. Tá? Eu tenho operações dentro do meu agregado. Só que para mim executar uma operação, eu vou ter um método can operation. Tá? Isso aqui, por convenção, a gente usa o can aqui como um prefixo em cima da operação. E o que acontece? A operation 1 vai fazer a operação de fato. Tá? Só que imagina que eu estou fazendo uma operação que vai alterar os dados de order para um estado inválido. E esse é o grande problema, tá? E em DDD é uma regra que nós nunca tenhamos uma instância de um objeto do nosso modelo de domínio inválido, tá? E o pessoal costuma cometer esse erro com bastante frequência, que é fazer coisas do tipo assim. Imagina que eu estou criando uma nova order, aqui tem var order, recebe new order, aí eu passo um parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro n. E depois eu faço order, isso no construtor, tá? Mas qualquer operação, qualquer método público, toda a interface pública, ou seja, aí o pessoal vem aqui e faz var valid, recebe order.isValid. Né? E aí se valid, né, faz a operação, né, se não retorna os erros aqui. Só que assim, em DDD, e o Vernon deixa isso bastante claro lá no livro dele, esse tipo de construção aqui não existe simplesmente. Então,
estou dizendo que isso não possa servir para outras coisas, enfim, para, né, para qualquer outra coisa que a gente possa ter que isso possa fazer algum sentido, mas em DDD isso aqui não existe, porque tem uma regra muito clara que diz que nós não podemos ter instâncias de objetos do nosso modelo de domínio inválidas. E aqui eu mostrei um exemplo para o construtor, né? Mas poderia ser também uma coisa do tipo order. Vou pegar o meu nominal operator, depois vou mostrar com métodos reais isso no código, obviamente vai ficar mais simples, mas vai ficar mais claro, né, ainda. Mas imaginem que eu tenho uma operação dentro do meu método, dentro do meu order aqui, passo lá dados para ela, e aí eu também já vi coisas assim, né, no mesmo sentido, var valid, né, recebe order.is valid, e aqui embaixo mesma coisa, né, if valid, e aí faz coisas, né, ou seja, da mesma forma, isso aqui também não faz sentido. Então, como que a gente resolve isso? Tá? Bom, passou pelo Fail Fast Validation, já filtrou uma série de coisas básicas, né, no Fail Fast Validations. Aí eu tenho as minhas operações aqui no meu objeto do meu modelo aqui do domínio, né, nesse caso aqui no meu aggregate root order. E se eu passar dados inválidos para uma operação aqui, pegando aqui como exemplo nosso operation 1, eu vou ter uma exceção. Tá? Então, guard clauses são pré-condições que nós colocamos em todos os métodos públicos, incluindo no construtor, para validar parâmetros, entre outras coisas que sejam necessárias ali para controlar o estado do objeto, para garantir que nós não avancemos se ele não estiver no estado que nós desejamos. Do contrário, a gente sobe uma exceção. Tá? E não tem nenhum problema com isso, tá? Depois eu vou entrar em detalhes sobre né, os mal-entendidos em torno de exceções e tudo mais. Por quê? Porque nós fornecemos um meio de evitar essa exceção. Então, o que eu vou ter ao invés dessa construção aqui? Aqui na minha Application Service, né, passei aqui pela minha API, né, fez Fast Validation. Se tiver qualquer problema aqui, já vai retornar aqui um bad request 400 com a lista dos erros, mas se não pegou aqui no Fail Fast Validation, então eu vou para o meu Register Order Command. Dentro dele, eu vou tentar programar aqui novamente. Yes, I can hear you, but I can't hear Michael. Yeah, we lost him, for sure. You can't hear me? Now we can, yeah. Ok. Então, seguindo, né? O que eu vou ter aqui no meu comando? Ao invés de ter essa construção aqui, né? Instanciando uma order e vendo se ela é válida, que não faz nenhum sentido, porque, em primeiro lugar, se uma order ou qualquer outro objeto do domínio não for válido, ele não pode ser instanciado, né? Da mesma forma, eu não posso fazer nenhuma operação e verificar se ele está inválido, ou seja, ao invés de fazer isso, o que eu vou ter é o seguinte, eu vou lá obter a minha order, nesse exemplo aqui, imagine que eu tenho lá aqui, no caso, mostrando eu estou pegando aqui, retratando uma entidade aqui, só para mostrar a operação, né? Então, eu teria aqui o meu poderia ter algo do gênero assim, e aí eu pergunto para ela, né? Claro que não vai ter nada, eu vou primeiro fazer alguma coisa aqui nela, então imagina, eu tenho order ponto, aí eu faço eu pergunto, desculpa, force order ponto end operation 1, posso fazer essa operação que eu estou querendo fazer? Aí eu vou passar os parâmetros que eu vou ter aqui, né, através do meu payload de request. E aí eu vou pegar e vou verificar if, né, errors, né, alguma coisa assim, né, estou fazendo meio que um pseudo código aqui, tá? Depois eu vou mostrar isso na prática.
Aí, se tiver, eu vou retornar esses erros, né? Okay. Geralmente aqui a gente usa uma factory method, eu vou ter aqui um result, né? E aí, errors, vou passar os errors aqui para dentro. Né? Do contrário, aí eu venho aqui e faço o que eu quero fazer. Percebam que eu tenho um meio, né, de não chamar a operação diretamente. Operação essa que vai disparar uma exceção. Então, resumindo, o canExecutePattern é criar um método auxiliar, tá? E por convenção a gente usa um prefixo can aqui e o nome do método ao qual ele se refere, né? Que vai retornar uma lista de erros, e aí entra o notification pattern, tá? Fazendo um link aqui, o que é o notification pattern? O notification pattern é um pattern que basicamente os elementos, os participantes deles são os seguintes: nós temos um context, né, que serve para acumular os erros, né, as notificações, e aí nós vamos colocando as validações, e conforme as validações não vão passando, né, a gente vai acumulando essas validações naquele contexto e depois pega e usa aquele contexto. Então, no meu caso aqui, seria a minha lista de erros aqui. Ok? Por isso que os dois funcionam muito bem juntos. Tá? Então é isso, tá? A gente faz, só para recapitular, deixa eu só botar aqui um... Estou trocando aqui. Ok. No segundo nível, a gente faz o canExecutePattern com o Notification Pattern, implementado aqui dentro do nosso modelo de domínio, seja num agregado, seja numa entity, seja num value object. Eu vou mostrar nos três aqui. Tá? E, por último, se tudo isso falhar, né, aí vai disparar uma exceção. Aí a gente vai usar guard clauses. E é exatamente o que a gente espera, né? Porque eu não quero dar spoiler dos próximos slides, né? Porque eu vou explicar isso aqui mais em detalhes lá na frente, mas vocês já começam a ter na cabeça desenhado o que se passa, né? Eu vou filtrar a maioria dos problemas já aqui via fail fast validations. Eu vou ter uma forma de testar se a operação que eu quero fazer pode ser feita, né, com os dados que eu tenho em mãos. Se eu não posso, eu vou retornar esses erros. Se eu posso, finalmente eu vou executar a operação de fato. E se ainda assim, nessa terceira parte, eu passar dados inválidos, aí eu vou ter uma exceção. Porque é para isso que exceções servem, né? Para exceções. Né? Quando eu tô fazendo uma coisa que eu não deveria fazer. E é papel de quem cria, né, tanto as bibliotecas quanto toda a interface pública, deixar isso claro na interface. Né? A gente tem que fornecer um meio para que os métodos que nós criamos sejam usados. E agora, se o caller violar isso, ele tem que mesmo receber uma exceção. Ok? Alguma dúvida até aqui? Eu posso seguir. Eu sei que eu programei ao mesmo tempo que desenhei, então pode ser que fique que gera alguma dúvida e tudo mais, mas a teoria é essa. Ok, para mim tudo bem. Tranquilo? Certo. Any doubt, something you'd like to ask? No, it's Yeah. Okay. Ok, seguindo então. Bom, primeiro ponto, tá? Estressando um pouco essa questão das exceptions, né? When L implemented are not evil, instead they are essential, tá? E quais que são aqui os mal-entendidos, tá? Misconceptions, então, contra as exceptions. Interrompem o fluxo de execução da aplicação para cada erro encontrado. Sim. Elas não são performáticas, né, para o processador. Pelo contrário, elas são bastante custosas para o processador, de fato. Mas ambas essas afirmações são verdadeiras, e é exatamente isso que nós queremos quando nós estamos falando de domain model. É exatamente isso que nós queremos no nosso modelo de domínio. Ok? Por quê? Deixa eu botar aqui.
tá? Como eu disse, não tem nenhum problema com isso, né? Porque uma vez que nós temos, em primeiro lugar, fail fast validations, para já filtrar o grosso, né? Não vai deixar que coisas triviais passem na nossa Web API. E, depois disso, notification pattern, para prevenir que ambos aqui, né, o fail fast validation mais notification pattern, tá? O Kn-Execute é só um facilitador, tá? Poderia usar só o fail fast validation com notification, tá? Mas fica melhor, vocês vão ver depois, fica melhor o código com o notification pattern em conjunto com o Kn-Execute pattern. É como se fosse um wrapper ali para facilitar a chamada para os métodos, tá? Uma vez que eu tenho fail fast validation com notification pattern para prevenir que um payload incorreto chegue até o meu modelo de domínio, raramente exceções ocorrem, tá? Eu posso dizer isso por experiência própria, inclusive de e-commerces que eu já implementei, tá? Que eu fiquei lá um mês monitorando exceções, inclusive em Black Friday, Diego. E assim, raríssimas exceções, no modelo de domínio nenhuma. Porque simplesmente não tem como, né? Se a gente faz dessa forma. Além disso, os testes, né? Isso aqui, eu vou depois mostrar os testes e falar um pouco sobre isso. Isso aqui habilita a capacidade de criar testes muito bons. Tá? A gente consegue fazer testes com asserções bem completas usando essas validações. Então fica realmente difícil ter uma exceção que não seja exceção de fato, né? Não prevista. Né? Exceções triviais são todas eliminadas e, portanto, isso aqui não se aplica com, né, se isso aqui for feito corretamente. Ok? E por último, né, se ainda assim, eventualmente, nós tivermos alguma exceção, isso é porque daí, como eu disse, né, alguma coisa que não era para acontecer, aconteceu, né? É como o nome diz, né, exceção, né? E nesse caso, né, a gente deveria, na minha opinião, agradecer ao time de engenharia da nossa linguagem por ter criado o mecanismo de exceções, né? Porque a última coisa que nós queremos é ter um agregado, né, ou uma entidade, ou um value object, enfim, qualquer objeto do nosso modelo de domínio corrompido na base de dados. Então, exceções são a forma mais segura de conseguir blindar isso mesmo. Agora, por que isso acontece? Por que acontece aquela construção lá que eu expliquei antes, lá que eu programei ali no pseudocódigo do isValid, né? Eu acho, tá, na minha opinião, que isso acontece porque o pessoal entendeu errado como implementar o notification pattern. Então eu trouxe aqui o artigo lá do Fowler, lá, onde ele descreve o notification pattern. Eu destaquei aqui uma parte específica, tá? Tá aqui o link, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada depois, onde ele deixa claro o seguinte, tá? Ele explica o notification pattern, tá? Realmente é muito bom, só que ele deixa claro o seguinte, preciso enfatizar aqui que não estou defendendo a eliminação de exceções em toda a sua base de código. As exceções são uma técnica muito útil para lidar com um comportamento excepcional e afastá-lo do fluxo principal da lógica. Essa refatoração é boa para usar apenas quando o resultado sinalizado pela exceção não é realmente excepcional e, portanto, deve ser tratado por meio da lógica principal do programa. Né? O exemplo que estou vendo aqui, validação é um caso comum disso. Né? Então, e ele inclusive cita aqui, né, lá do Pragmatic Programmers, um trecho, né? Acreditamos que as exceções raramente devem ser usadas como parte do fluxo normal de um programa. As exceções devem ser reservadas para eventos inesperados. Tá? Suponha que uma exceção não capturada encerrará seu programa e pergunte a si mesmo: esse código ainda será executado se eu remover todos os manipuladores de exceção? Se a resposta for não, talvez as exceções estão sendo usadas em circunstâncias não excepcionais. Ou seja, resumindo, o Fowler faz um esforço aqui bem grande para tentar deixar claro quando usar e quando não usar o notification pattern, né? Deixar claro que notification pattern não substitui em todos os lugares exceções, já tentando prevenir, né, uma possível mal interpretação desse design pattern. Ainda assim, a gente vê por aí vários posts advogando contra o uso, assim, de forma 100%, eu já vi vários casos assim,
de exceptions, né, em qualquer circunstância, né? O pessoal tenta arrancar exceptions, um mecanismo que é da linguagem de programação, tentar arrancar fora da linguagem de programação, evita a todo custo, né? O que, na minha opinião, é bastante lamentável. Ainda sobre exceptions, se nós formos ver as próprias bibliotecas que nós utilizamos, tá? Elas usam exceptions de ponta a ponta. Se eu pegar aqui a Framework Class Library do .NET, tá? E estou falando aqui em .NET porque C# é a linguagem que eu trabalho, mas façam as respectivas associações para suas linguagens, né? Java e assim por diante. Nós vamos ver que os próprios métodos das nossas bibliotecas e frameworks, eles são cheios de exceptions. O IntelliSense, inclusive, deixa claro aqui, eu peguei um exemplo bem simples, decimal.parse. O parse aqui faz uma conversão em cima de um tipo primitivo, eu tenho esse método também para int e assim por diante. E vejam as possíveis exceções que eu posso ter aqui, né? Eu posso ter argument no exception, format exception, overflow exception, e aqui a descrição quando que eu vou receber cada uma delas. Tá? E por isso que existe um equivalente, existe uma forma aqui, semelhante ao can-execute pattern, só que esse não é bem o can-execute pattern, que é o try decimal.try_parse. Ele retorna o booleano, então. Vou botar bool aqui para deixar claro isso. É muito semelhante ao can-execute pattern, mas não é, tá? Ele faz duas coisas aqui, tá? Eu passo aqui o tipo por referência, desculpem, eu passo o valor literal aqui por referência, e ele me retorna também se ele conseguiu fazer a validação. Aí, em cima disso eu consigo fazer um if para ver se ele conseguiu fazer o parse. Ou seja, a gente não encontra isso só, né, no uso correto de DDD, tá? As próprias linguagens, elas tanto disparam exceções quando a assinatura delas não for respeitada, né? Elas informam que elas vão fazer isso, e elas fornecem, geralmente, quando for muito comum o caso, um meio para evitar que a exceção aconteça, ok? Aqui, no caso, já é um trecho meu. Isso aqui é um wrapper para o HTTP Client. Aqui, para os meus testes de integração, vejo as possíveis exceções que o delete do HTTP Client pode disparar. Aqui eu já peguei esse exemplo até para mostrar um pedacinho aqui já do guard clause, tá? Imagine, além das validações, além das exceções que o próprio delete do HTTP client dispara, eu também estou colocando mais uma precondition aqui com um guard clause para também testar se isso aqui não é nulo. Então, exceções fazem parte do nosso dia a dia, e isso não é só uma coisa do domínio, infrastructure também, né? Obviamente, a gente não vai colocar exceções lá no lugar do Fail Fast Validation na camada da nossa API, né? Porque senão realmente não ficaria escalável, né? Teríamos uma série de exceções que podem ser resolvidas sendo disparadas. Então, e não só na Framework Class Library, né, pessoal? Todas as bibliotecas que a gente usa por aí, de terceiro, também fazem isso. Aqui, eu já aproveito aqui para mostrar um exemplo de guard clauses mais completo. Isso aqui é um email service que eu tenho lá na infrastructure, e percebam que aqui no construtor dele eu recebo as configurações. Isso aqui é o resultado de um ficheiro JSON, tá? Então, aqui eu faço... Bom, a primeira coisa que eu valido, a primeira precondition aqui... Sorry? You cannot see? Come here. On the chair. Yeah. Michael, você acha que dá para deixar um pouco maior? Mas é uma imagem, né? Deixa eu tentar só um pouquinho. Espera. Peraí.
Dá porque eu estou usando uma ferramenta aqui, eu estou usando o Zoomit aqui. Melhorou? Better? Yes. Ok. Aqui eu tenho dois exemplos de guard clauses, tá? Tenho duas preconditions, tá? As duas usam a técnica de guard clauses. Tá? Guard clauses é isso, é nós colocarmos pré-condições para quê? Para o fluxo principal. Então, geralmente nós validamos os parâmetros, né? Mas pode ter outras condições que nós queiramos que o objeto esteja antes de prosseguir no fluxo principal. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu valido é se esse parâmetro não é nulo, não, porque nada impede. Se ele for, eu vou disparar uma exceção aqui. E aí eu faço a atribuição aqui dos valores, tá? Lembrando que esses valores vêm de um ficheiro JSON. E como eu tenho aqui, então, uma possibilidade de ter esses dados não no formato correto, né? Porque eu posso ter, né, nada garante que eles estão preenchidos corretamente. Eu faço a validação aqui. Esse formato aqui, Diego, eu estou usando aqui uma técnica que é Fluent API, tá? Eu não sei se alguém aí trabalha com .NET, isso não é específico do .NET, tá? Mas se alguém trabalha no Entity Framework, nós temos isso bastante comum, tá? Fluent API é uma técnica para poder fazer isso aqui, encadeamento, tá? Porque qual que é a alternativa a isso aqui? Primeiro, vamos lá, o que eu estou validando? Eu estou validando null or white space para o meu host. Estou validando se a minha porta zero or less, tá? Ou seja, proteja contra null or white space o meu host, né? Faz sentido, né? E zero or less a minha porta, não faz sentido uma porta que seja zero ou negativo, né? Que o meu socket, security socket options, esteja dentro desse num, tá? Porque como não é compatível com int, eu posso fazer um cast e forçar ele a ser uma coisa que está fora do enum. Tirar esses meus riscos aqui que estão mais atrapalhando. From name também não pode ser nulo nem espaço em branco. Username também não pode ser nulo nem espaço em branco. E password não pode ser nulo nem espaço em branco. Mas percebam como isso aqui está chainable, né? Então, essa técnica aqui é Fluent API. Só que eu quero só deixar claro uma coisa. Guard clauses por si não precisa ser feita através dessa técnica de Fluent API. Nós poderíamos ter tudo isso aqui com ifs. Só que imaginem o quão verboso seria, né? Então, é só para isso. É para poder escrever um código mais limpo que a gente usa a Fluent API. Essa biblioteca aqui, inclusive, foi eu que desenvolvi. Depois eu mostro ela para vocês. Mas não é um requisito que tenhamos Fluent API para termos guard clauses, né? Com as nossas preconditions. Basta colocar um monte de if aqui e as preconditions estão feitas. O ponto é garantir que eu não acesse o fluxo principal antes de fazer todas as validações necessárias e se alguma delas falhar, eu dispare uma exceção. Não é uma notificação aqui, aqui é uma exceção, tá? Porque notificações a gente já forneceu meios anteriores a esse. Ok? Deixa eu voltar aqui. Aqui, opa. Que mais do... pera. Aqui... Não estou conseguindo aumentar mais o zoom aqui. Mas, enfim, aqui é mais do mesmo, tá? Eu só quis mostrar um caso com vários tratamentos de exceção, né? Porque a gente vai do mais específico para o mais completo. Não sei se dá para ver aí, Diego. Tá um pouco pequeno. Ok. Agora sim. Ok. Aqui é mais do mesmo, tá? Só quis deixar claro aqui, we must also handle exceptions for
external requests, né? O que eu tenho aqui? Isso aqui ainda é daquele serviço de e-mail, tá? Porque eu estou falando sobre disparar exceção no modelo de domínio, mas a gente não pode esquecer que comunicação externa também, tá? Para garantir que no caso de uma comunicação externa falhar, e HTTP, I/O em geral é um caso muito comum, tratemos também as exceções. Tá? E, ok, com isso eu fecho a parte de... A gente já vai para o código daqui a pouco. Com isso eu fecho a parte de exceções, fail fast validations, guard clauses. E só para concluir, eu vou falar um pouquinho sobre esse request for comments aqui, 7807, que é o problem details, tá? Tá aqui o link dele. Se alguém quiser depois ler a especificação completa, eu recomendo, inclusive. Mas não tem nada de... Eu vou explicar aqui, em um slide já vai ficar claro como que ele funciona. O que é, então? Tá? Ele é uma forma padronizada de descrever erros. Tá? E quando eu digo erros, eu estou falando independente se nós estivermos usando fail fast validation, se nós estivermos usando notification pattern, ou se nós estivermos usando os dois juntos, como é o meu caso aqui. Tá? É um formato padrão. Porque o que acontece? Quando cada projeto que nós entramos, né, geralmente o pessoal cada um retorna os erros na API da sua maneira. Né? E o problema disso é a falta de consistência e também de integração entre as APIs. Né? Primeiro que eu tenho que ir lá entender o que é aquele objeto de erro, o que ele representa e tal. E, além disso, se eu tiver uma API me comunicando com outra API, se eu estiver usando esse formato aqui, é muito mais fácil eu fazer o parse desses dados, porque eu já consigo prever, se ele está usando problem details, eu já consigo prever o formato que os erros vão vir, né, se houverem erros. Ok? Os principais players já usam isso aqui, tá? Google, Microsoft, Facebook e assim por diante. Já está bastante difundido, então é uma recomendação que eu faço. Utilizem problem details. Tá? Ele se divide ele tem esses campos aqui, tá? Essa aqui, inclusive, é uma requisição da aplicação que eu vou mostrar depois para vocês. Retornando no formato problem details, ele tem essas propriedades aqui, são todas opcionais. A gente vai usando conforme precisa. E é bastante simples. O type, ele vai ser... A gente coloca aqui uma URL para o código HTTP do caso. Né? No caso aqui, eu estou tendo um bad request 400. Tá? Então, esse site aqui, ele tem lá detalhes do... Se alguém não souber o que é um 400, né? É uma forma de detalhar isso aqui. Ok? O title... One or more validation errors occurred, tá? Porque nesse caso são vários, tá? O status vai ser o código, no caso, né? 400, bad request. E os detalhes. Então, perceba aqui. A human readable explanation specific to this occurrence of the problem. Né? Nesse caso, please refer to the errors property for additional details. A instância é a rota na qual aquele erro ocorreu. Também me ajuda a depurar esse problema, ok? E por último, os erros, tá? Nesse caso, são vários erros. Eu peguei um exemplo aqui extremo com vários erros, mas poderia ser um só, né? Nesse caso aqui eu tenho um array, e aliás, aqui fica uma dica, né? A coisa mais chata que tem, na minha opinião, independente do que a gente estiver usando para fazer validação, é aquele caso onde tu vai lá, preenche o payload, faz uma requisição e aí ele retorna um pedaço do erro, né? Imagina que eu mandei o nome errado, aí ele retorna, o nome está errado. Aí eu vou lá e corrijo o nome. Depois ele vem e me diz, price mask está errado. Ou seja, em vez de retornar tudo numa vez e ajudar o cliente a perceber, né, o problema como um todo, no payload de response aqui, através de trazendo todos os erros de uma vez só, muitas vezes a gente vê por aí APIs que vão retornando, cada propriedade que eu erro, retorna um erro. Eu vou lá, corrijo, aí vem a outra. Até que eu consiga acertar todas, eu já fiz 10 requisições. Tá, isso é uma coisa que o Problem Details já deixa isso claro, né? Retornar todos os erros de uma vez. E é isso. E, aliás, eu posso ter mais de um erro por propriedade. No caso aqui, o meu price mask, the minimum price is 10, né?
Mas vejam o name. Name must be between 560, né? You enter 0. E name must not be empty, porque são dois erros aqui nessa mesma propriedade. Então, seja bastante descritivo. E o melhor de tudo é um formato que já é standard, né? Alguém tem alguma dúvida aqui? Diego? Foi muito rápido. Não, eu não tenho dúvida, não. Você vai mostrar outros códigos ou são slides? Não, agora o próximo slide é só código, daqui para frente. Eu só te perguntei como eu sabia que você ia mostrar o código e a gente não tem tanto tempo, só para te dar um toque do tempo. Meu Deus, agora que eu vi, cara. Cara, eu tenho 1 hora ainda aqui para falar, mas vamos tentar correr aqui. Sim, tá certo. Bom, vamos lá. Vou mostrar os 4, né? Os 4 patterns aqui de validações usados. Primeiro eu vou mostrar como, eu vou mostrar isso funcionando, vou mostrar como implementa para validar, né? Respectivamente aqui a nossa Web API, Application e Domain Model, ok? Então vamos lá, deixa eu só pegar... eu não sei, quem sabe a gente pode até separar isso aqui, porque só para mostrar o contexto aqui, acho que vou levar uns 5 minutos. Eu queria explicar um pouco sobre essa aplicação. Eu poderia até fazer isso aqui em 2 vezes, quem sabe. Agora que eu percebi que o tempo, a gente tinha 1 hora só. Porque assim, eu vou entrar num outro tópico, não é diferente. Só que agora eu vou entrar numa outra história aqui, tá? Eu quero mostrar esse bounded context aqui, tá? E aí, a primeira coisa que eu quero explicar aqui é esse diagrama de classes. E assim por diante. Então, de repente, faça mais sentido separar isso. Não sei. Menos que vocês tenham aí pelo menos 30 minutos. Eu acho que em 30 minutos. É que aqui já são 8 horas, não? É verdade. Nossa, é verdade. Isso. Então parece que é melhor a gente olhar com mais... Porque você agora passou todo o contexto, todos os conceitos. Sim, a teoria é essa. Agora eu vou mostrar na prática. Isso. Então, parece melhor a gente ter uma sessão de prática depois, hands-on, talvez a gente possa ter as pessoas produzindo, ou mesmo que não, né, só vendo o seu código. Porque agora você vai correr para mostrar... Isso, e aí vai ficar... Entendeu? Aí vai ficar uma coisa muito... Entendeu? Que vai ficar... Eu não quero fazer... corrido, né? Porque não adianta, né? Então, a gente pode também linkar esse, porque eu estou gravando aqui, eu vou subir isso aqui depois no YouTube, e quando nós criarmos o próximo evento, nós podemos linkar essa sessão aqui lá, já deixando como um requisito para quem for participar da próxima. Isso aqui é uma continuação. E agora é a parte prática. Certo? Melhor sim. Senão vai ficar muito tarde para a gente aqui. Sim, né? É verdade. Aí já é 8 horas quase, né? Tá? Sim, quase. Bom, então é isso. O tempo passa rápido. É verdade. Mas eu acho que sim, então tranquilo. Tem bastante coisa ainda para falar, tem bastante código para mostrar, tá? Então, melhor separar mesmo numa próxima do que correr aqui e aí ficar tudo uma coisa meio naive, né? Sim. Okay. Talvez agora, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, colocação, a gente possa usar os minutinhos finais. Ou 2 minutos finais. Sim. Era 5 quando a gente... Provavelmente dúvidas seriam... qualquer coisa que fique, né? Provavelmente no código ficaria explicado, mas se alguém tiver, quem sabe eu posso já explicar mostrando parte do código agora, enfim. O ponto aqui, tá, eu vou até pegar aqui, eu vou pular então isso aqui, já que eu não vou mostrar isso aqui agora, mas vamos aqui para o wrap-up, tá? Só para concluir então, tá? A gente vai para esse wrap-up na próxima também, né? Obviamente. Usar Fail Fast Validation na nossa Web API para falhar o mais rápido possível, tá? É extremamente rápido, tá? E isso vai ficar, eu vou demonstrar isso na prática na próxima sessão. E já garante também que a gente já filtre boa parte dos problemas no payload de request, ok? Depois, usar Can Execute Pattern para fornecer uma interface para o nosso caller para que ele possa testar a operação, se ele pode executar aquela operação antes de executar de fato. Tá? E por último, usar guard clauses nas nossas entidades, agregados,
e Value Objects, né, para garantir que nunca uma instância de um objeto de domínio seja criada ou atualizada, enfim, vá para um estado inválido, porque no DDD isso não existe. Okay? Essa é a conclusão. Eu tenho uma pergunta, Marco. Diz. Por que você está falando mais ali sobre a velocidade da falha do fail first ali, do fail fast, aliás, desculpa. Porque se você está ali no microservice, você está no teu controller, certo? Que ele recebeu ali o request. Então, rapidamente ele falha ali, mas o tempo de processamento que eu vou ter para passar para minha camada de use case e depois para o domain é super rápido também, né? Porque você ainda não está envolvendo consulta banco. É só validação de regras mesmo, né? Então... Depende quando, né? Porque, por exemplo, eu tenho um agregado aqui que eu tenho que reidratar ele, e aí nisso eu já fiz uma consulta no banco. Aí depende, porque geralmente as operações que eu vou executar em cima de um agregado, de uma entidade, eu vou ter que ter essa entidade primeiro. Exceto quando eu vou criar uma nova. Aí sim, aí é tão rápido quanto. Mas imagina que eu tenho lá uma entidade, eu vou fazer, ou um agregado, eu vou fazer uma operação sobre ela. Só para ter ela, eu já tenho que ter obtido ela em primeiro lugar, né? Que é fazer o rehydrate, né? Que a gente chama. Mas assim... Mas isso por causa do padrão do DDD, né? Porque sim. Se não fosse isso, eu poderia levar os ifs que fazem validação de objeto nulo, por exemplo, para a camada mais para frente, que não faria diferença, né? Não, daí não faria mais diferença. E assim, o ponto aqui mesmo do rápido aqui não é mesmo, não é o principal, não é a cereja do bolo. O principal benefício aqui é que a gente já consegue eliminar toda a porcaria que muitas vezes vem num payload. Né? Então, tu valida coisas triviais, sabe? Não deixa passar para application, campo obrigatório, coisas assim, sabe? Já consegue validar lá em cima. Então já elimina tudo isso ali. E aí já fica. Porque uma coisa é validação de regra de negócio, outra coisa é validação de campo obrigatório, min-max, formato de dados, sabe? E aí acaba muitas vezes trazendo essas coisas para o domínio que poderiam ter sido validadas lá em cima. Só que tem um lugar melhor para validar elas. E usando esse formato ali que eu vou mostrar no código, vocês vão ver como fica simples escrever essas classes de validação e assim por diante. Mas o ponto não é mesmo sobre velocidade, né? Embora esteja no nome ali, mas é sobre o quanto tu já consegue eliminar de potenciais problemas. Tá? Ok. Bom, eu estou feliz de na próxima a gente ir para a parte prática e ver o código. Agora que vem a parte que eu ia me divertir, mas beleza. A gente segue na próxima. Tá bem. Então tá. Bom, alguma colocação? Alguma coisa, pessoal? Qualquer outra pergunta? Não? Então é isso.